Quem está me ouvindo, diga amém. A temática para esta noite, eu quero ministrar hoje sobre de volta ao primeiro amor. De volta ao primeiro amor. Será que nós podemos decretar isso para a nossa vida? Levanta a sua mão direita, diga: quero voltar ao primeiro amor. Que essas palavras saiam do profundo do teu coração, porque tudo que Deus mais quer nesta noite é que você volte a adorar como antes, é que você volte a ter intimidade como antes, é que você volte a ter sensibilidade de sentir a presença de Deus como antes. Nós vamos contar e vamos mudar esta palavra em nossos lábios, dizendo: eu orava, eu buscava Deus há um tempo atrás, eu tinha revelações, eu era usado em profecia, eu era usado na palavra. Deus quer mudar isso na tua vida. Qual é a mudança, pastor? Eu estou sendo usado no presente momento. Qual é a mudança, pastor? Eu oro no presente momento. Eu sinto a presença de Deus no presente momento. Tudo que Deus mais quer é ficar mais perto de você. Tudo que Deus mais quer hoje, nesta noite, é abraçar você e dizer: quero você de volta aos meus braços, porque eu quero te dar o sobrenatural nesta terra. Eu quero te dar experiências poderosas. Perceba, meus irmãos, que esse estudo nesta noite, nós vamos observar o quão importante nós termos sensibilidade e voltar às primeiras obras. O texto que ora acabamos de ler traz a nós uma revelação profunda, até porque este livro do Apocalipse é um livro das revelações. Deus, ele se revela para o apóstolo João na ilha chamada Patmos. Enquanto João estava sendo perseguido, Deus abre os céus para ele e Deus revela a vontade de Deus pela igreja. E aqui no capítulo de número 2, você vai observar nesta passagem do capítulo de número 2 que Deus revela o prazer que ele queria ter de estar perto de cada igreja. Ele revela também a João o diagnóstico de cada igreja. A igreja em Éfeso, de Tiatira, as igrejas, as 7 igrejas receberam uma revelação de Deus através de João. E aqui no capítulo de número 2, Deus fala sobre a igreja que está em Éfeso. Que está onde, irmão? A igreja de Éfeso era uma igreja que vivia em um momento apostólico, em um momento em que Deus havia levantado os apóstolos nesta época para pregar a palavra de Deus. A igreja de Éfeso era uma igreja grande, era uma igreja que estava situada em um local comercial. Essa cidade, esse local de Éfeso, era um local onde existiam os maiores comércios, aonde tinha riqueza, aonde as pessoas lembravam de si próprio. E Deus começa a falar justamente com esta igreja. E eu quero trabalhar nas minúcias deste texto. O capítulo 2 começa desta forma: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Há uma direção da palavra. A palavra é direcionada a Éfeso. Isto diz aquele que tem as 7 estrelas. Diga comigo: 7 estrelas. O significado de estrelas aqui é aos pastores das igrejas. Ele está dizendo: fala aos pastores. Eu estou querendo ter um particular com eles através de ti, João. Fala às estrelas. Ele está dizendo que tudo está nas suas mãos. As estrelas estavam em suas mãos, ou seja, mostrando o domínio, mostrando o controle, que tudo está nas mãos de Deus. Nada foge do controle de Deus. Eu sou pastor e estou nas mãos do Eterno. Você é sacerdote, sacerdotisa, e você está nas mãos do Todo-Poderoso. Não existe local melhor de estar. Quando nós estamos na direção de Deus, tudo dá certo. Quando nós estamos nas mãos de Deus, tudo vai bem. Você lembra do que aconteceu em Jeremias capítulo de número 18?
que o vaso ele se quebra na mão do oleiro, mas o oleiro estava com a mão no vaso, ou seja, estava quebrado, mas estava na mão do oleiro. Pastor, eu vim aqui quebrado, mas Deus está dizendo: tu está na minha mão, tu está no meu controle. E o meu desejo hoje é te levantar de novo como um profeta. Eu vou profetizar porque tem gente que vai receber. O meu desejo hoje é te levantar como um profeta e profetiza na minha casa. Diz as 7 estrelas que estão em sua mão direita, no meio dos 7 castiçais. Castiçais aqui representa a igreja. Castiçais aqui representa o que, irmão? A Bíblia diz que ele andava no meio dos 7 castiçais de ouro. Oh, glória a Deus. O qual anda, está aqui no versículo 1, o qual anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Isso é coisa linda, porque Deus não só anda de qualquer forma na igreja. Enquanto nós estamos aqui, Ele está por aí. Oh, glória a Deus. Só que Ele não anda sem propósito, Ele anda fazendo milagre, Ele anda querendo se aproximar da tua vida, Ele anda querendo renovar você, Ele anda querendo restaurar você. Você não está entendendo, mas eu estou profetizando. Ele anda querendo restaurar, edificar, fortalecer a tua vida. Eu não sei se você está sentindo, mas Ele está andando por aqui, Ele está caminhando pela igreja, Ele está querendo fazer grandes milagres, porque Ele é o ontem, o hoje e eternamente. Ele continua andando no meio dos 7 castiçais. Oh, glória a Deus. Aí no versículo de número 2 ele diz assim: eu conheço as tuas obras. Ele vai começar a elogiar essa igreja. Que bom nós sermos elogiados pelo próprio Deus. Quem está me ouvindo, diga amém. Imagine o próprio Deus olhar para você e te elogiar como igreja. Aí o primeiro elogio que Ele faz a esta igreja é essa: eu conheço as tuas obras. Ele conhece o que, irmãos? As tuas obras. O que significa obra? Era uma igreja que tinha obra. Era uma igreja que fazia a obra de Deus. Não era uma igreja parada, era uma igreja que avançava. Elas estavam no meio da guerra, no meio da luta, mas era uma igreja que triunfava no meio da guerra. Irmão Herculano, a coisa boa na nossa vida é nós não desistirmos quando vem luta, quando vem guerra. Deus está dizendo: eu sei que você ainda está fazendo obra. Oh, glória a Deus. Então o primeiro elogio é que a igreja era de obra. A igreja era de quê, irmão? De obra. Aí perceba que ele vai mais profundo com o elogio dele. Ele também conhece o teu trabalho. No versículo 2, você pode acompanhar aí: eu conheço as tuas obras e o teu trabalho. Além de conhecer as obras, ele conhece o trabalho. Sabe o que é trabalho, irmão? É algo que eles não conseguem ficar parados. Eles estão sempre trabalhando na obra de Deus. Seja num lado material ou espiritual, eles estão avante e estão trabalhando. Então Deus está elogiando a igreja, que a igreja é uma igreja que tem obra, é uma igreja que tem trabalho. Tá bom ou não está o elogio? Amém ou não amém? Tá bom, tá ótimo. Aí ele começa a falar para essa igreja que essa igreja ela tem obra e tem trabalho. Aí ele continua dizendo mais um elogio: e paciência. Sabe o que é paciência? É esperar no Senhor. Salmo de número 37 diz: deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo que há no teu coração. Salmo de número 40 diz: esperei no Senhor com paciência e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperar com paciência não é fácil. Deixa eu perguntar e seja sincero: você é paciente? Não levanta a mão não. Porque não é fácil ser paciente em meio à guerra. Quando tudo vai bem é fácil ser paciente, mas quando tudo vai mal, você fica meio agoniado. Essa igreja está recebendo um elogio de Deus, dizendo que ela era paciente no meio da guerra. E o elogio ele começa, o elogio continua: e que tu não podes suportar os maus. O que é não suportar os maus? É não aceitar as coisas maus dentro do templo. Aperta o cinto, porque eu tenho uma notícia, uma mensagem de Deus para a igreja atualizada hoje.
A igreja que Deus quer elogiar é uma igreja que não suporta os maus. Se uma coisa você não pode suportar é o pecado. Se uma coisa que a igreja não pode suportar é a blasfêmia, é a fofoca, é a panelinha no meio da igreja querendo degrinir a imagem de alguém. Essas coisas nós não podemos suportar. E como é que nós não suportamos? Levantando uma oração dizendo: repreende esse demônio no meio do teu povo. E ele está dizendo: vocês são uma igreja que não suporta os maus. Oh, glória a Deus. Era uma igreja que não suportava as pessoas que estavam com máscara. E não é essa máscara que você está usando, não, pelo amor de Deus. Mas era uma máscara espiritual que dizia ser santo, mas por dentro estava podre. Aí ele começa, ele continua o elogio. Deixa eu me apressar, porque eu quero chegar num ponto principal aqui, que Deus quer falar com você. Ele diz: e que dizem ser apóstolos e não são. Eles estavam dizendo: vocês têm discernimento de espírito. Eu vou repetir isso: vocês são uma igreja que tem discernimento. Ninguém se esconde dos olhos de vocês. Sabe que Deus está falando conosco? Eu estou com saudade de ver uma igreja que tem discernimento. Sabe o que é discernimento, irmão? É alguém que querer subir nesse altar em adultério e uma profeta levantar do lugar e dizer: te senta lá porque você está em adultério. Isso pode acontecer aos nossos dias, irmãos. Eu sou de um tempo que quando a gente subia no altar, a gente tremia as pernas, batia uma na outra, porque a gente tinha um temor terrível. Era um local santo. As igrejas de hoje em dia precisam de discernimento. Posso falar uma coisa para vocês? Tem pessoas que, eu não estou dizendo daqui, eu estou pregando no geral. Eu estou pregando ao vivo aqui para várias pessoas. Quem está me entendendo, diga amém. Mas tem pessoas que sobem no púlpito e que andam mantendo relação sexual antes do casamento. Posso falar uma coisa para vocês? Isso não é normal. A igreja precisa ter esse discernimento, ter esse temor diante de Deus. Pregadores que sobem no altar de qualquer forma e pregam como se fosse um estrondo na terra, um terremoto na terra, mas Deus sabe o que ele está fazendo dentro do quarto. Deus sabe qual é o site, me perdoe, pornográfico que ele está assistindo. Ele sabe a contaminação que tem por dentro. Pessoas que carregam um disfarce, que coloca uma auréola na cabeça, uma asa atrás das costas. Quem olha para ele diz que é santo, mas a igreja de Éfeso conhecia quem era e quem não era. E sabe, eu quero profetizar, eu tenho liberdade para profetizar. Deus vai levantar pessoas, aleluia, para orar, para ter discernimento. Alguém creu lá atrás, para ter perseverança, para ter discernimento quem é e quem não é. A máscara vai cair, Deus vai começar a libertar pessoas, porque Deus quer voltar a uma igreja forte, firme, fiel, né, para o céu e na presença dele. Que se dizem ser apóstolos e não são, mas tu o achastes mentiroso. Você sabe que quem mente é filho do capeta? E tem gente que usa o altar para mentir. Eu não sei como a pessoa tem tanta coragem de fazer a obra em pecado. Um tempo atrás as pessoas caíam mortas no altar. Sabe que eu oro para Deus voltar esses tempos? Porque Deus, ele precisa mostrar quem é e quem não é na igreja. A igreja de antes é a mesma igreja de hoje. A igreja continua sendo santa. Ela é varacel, ela é menina dos olhos de Deus. E tem gente que diz assim: pastor, não prega muito pesado não, porque senão as pessoas vão embora. Está perdendo tempo, porque aqui eu prego a palavra da verdade.
Porque não adianta eu, como um pastor, encher a igreja aqui na terra e não povoar o céu. Sabe qual é o meu prazer, meu irmão? É encher a igreja e povoar também o céu. De pessoas que saibam que entrando no templo estejam preparadas para ouvir o Deus que te escolheu. Oh, glória a Deus. Aí no versículo de número 3 ele diz bem assim: e sofrestes. Ele está dizendo que era uma igreja que sofria, mas não deixava de perseverar. E tivestes paciência e trabalhaste pelo meu nome e não desfalecestes. Sabe que essa palavra não desfalecer significa você continua perseverante. Eu sei que a luta é grande, mas persevere. Eu sei que a guerra é grande, irmãos. O que nós estamos passando aqui, irmão, é pichincha para o que a igreja primitiva passou. O que eles passaram, irmão, foram muito piores do que nós estamos enfrentando agora com essa enfermidade. Tempos atrás, pessoas eram comidas por leões, mas eles não negavam o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aí no versículo de número 4, depois de fazer todo o elogio, eu quero que você acompanhe no versículo de número 4, olha o que ele fala: mas tenho contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Pastor, me explica agora, como é que Deus elogia tanto uma igreja e no versículo de número 4 ele está contra esta igreja, que na verdade ele está contra algumas atitudes que a igreja está tendo. Quem está me entendendo, diga amém. Algumas atitudes que eles estão falhando diante da presença de Deus, que não estão agradando a Ele. E você vai ver o que não estava agradando a Deus. Ele está dizendo: mas eu tenho contra ti. Você sabe o que é Deus se levantar contra você? Será que você pode imaginar? A Bíblia diz assim, ó, que Ele dá graça aos humildes e resiste os soberbos. Deus resiste os soberbos e dá graça a quem? Aos humildes. Você sabe o que é resistir? É combater contra. É como se alguém quisesse vir para cá e Deus colocasse você para trás. É como se você quisesse ir para frente e o próprio Deus te colocasse para trás. Ele está dizendo: eu estou contra ti. Eu te elogiei, falei tanta coisa para você, para mim chegar aqui e falar com você. Oh, glória a Deus. Que eu tenho algumas coisas contra a sua vida. Eu sei que enquanto eu estou pregando, você está pensando lá dentro do teu coração o que você tem desagradado a Deus. É contra isso que Ele não aceita mais isso em você. Hoje você vai ter o que falar para Deus. E sabe o que você precisa falar para Deus? É colocar Deus como prioridade na tua vida. Quando você colocar prioridade de Deus na tua vida, você vai ver que você vai triunfar nessa terra. Você vai ser um homem cheio do Espírito Santo. Ninguém vai parar o teu ministério e a tua chamada. Quem pode dar um glória a Deus? Aí ele está dizendo: mas eu tenho contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Ele define o que ele tem contra essa igreja. O que é? É que eles deixaram o primeiro amor. Quantas pessoas? Você lembra de um tempo atrás como você era? Numa pregação como essa, você já estava falando em línguas aí na tua cadeira? Se lembra de um tempo atrás que quando você entrava pela porta da igreja, você já trazia um lenço para enxugar as lágrimas dos olhos? Se lembra de um tempo atrás que antes de você vir para a igreja, você buscava Deus lá no teu quarto dizendo: hoje eu vou para a igreja e vou me encher do Espírito Santo de Deus? Se lembra de um tempo atrás que você tinha prazer de estar nos seminários adorando ao Senhor e continuar cheio da presença de Deus? Num tempo atrás que quando tinha culto você não faltava um culto. Porque tem pessoas que não estão aqui e que podem estar aqui, mas estão em casas porque querem. São jovens que não estão estudando, estão em casa.
São mulheres que não têm um filho, ou tem um esposo que pode dizer: amor, fica com meu filho hoje porque eu quero adorar a Deus na igreja. Aí domingo tu vai e eu fico com a minha criança. Dá um jeitinho, porque quem tem Jesus como prioridade sempre vai dar um jeito para estar perto dele. Glória a Deus. Eu estou começando a sentir o Espírito Santo se aproximar da tua vida muito forte. Oh, glória a Deus. Aí ele diz que deixaste o meu primeiro amor, versículo de número 5. Recorda-te, pois, aonde caíste. Ele está dizendo: lembra. Lembra da onde caístes. E eu retorno dizendo que ele estava falando que deixastes o teu primeiro amor, e recordar da onde caiu. Como foi a fonte do problema que separou você da minha presença? Essa palavra deixaste é diferente, irmão, de perder. Você não perdeu o primeiro amor, você deixou o primeiro amor. Meu Deus, que é isso? Você sabe o que é deixar? É você deixar essa Bíblia aqui, ó, e daqui a pouco você volta para buscá-la. Você sabe o que é perder? É você olhar e não está mais a Bíblia aqui. Aonde está? Hoje eu fiquei apavorado que eu perdi alguns documentos por um tempo. Eu liguei para Raquel: Raquel, pelo amor de Deus, cadê o documento da igreja? Eu estou agoniado. Quando a gente perde, a gente fica desesperado. Deus está dizendo: você apenas deixou. Mas é momento de voltar a pegar o que você deixou em algum lugar. Será que você deixou a intimidade com Deus lá do lado da tua cama? Volta lá hoje. Volta lá conversar com Deus. Volta lá ter intimidade com Ele. Aquele momento que você, mulheres, quando estavam lavando a louça, você cantava e começava a chorar na presença de Deus. O Espírito Santo vinha e te abraçava e você cantava. Você daqui a pouco estava cheio do Espírito Santo. Era tão legal. É Deus dizendo: eu quero voltar a te abraçar como antes. É Ele dizendo: meu filho, eu quero te lembrar aqueles momentos que você, quando trabalhava lá no centro, quando você estava lá na faculdade, você conseguia sentir a minha presença de uma maneira tal que eu te abraçava e você não estava nem aí para quem estava à direita, à esquerda. O que você queria era me adorar. Deus está dizendo: eu quero voltar a te abraçar. Volta hoje a sentir o que você não sente mais. Quantos aqui são batizados com o Espírito Santo? Levanta a sua mão direita. Só os batizados, levanta a mão. Muita gente. Aí Deus pergunta para você: aonde está a língua estranha? Onde foi que ficou o batismo com o Espírito Santo que eu te dei? Onde foi que ficou o batismo? Olhe para mim, irmãos, não deixe nada tirar a tua atenção. Onde foi que ficou o selo do Espírito Santo que eu entreguei para a tua vida? É tarde demais, pastor, para recomeçar. Deus está dizendo: é nada. Sabe, eu vejo Deus. Eu estava orando ao Senhor dizendo: Deus, me explica aí. Me explica aí o porquê tudo isso. As igrejas fecharam. Eu estou desesperado, eu não sei ficar sem estar no teu altar, Senhor. Eu nasci para isso, meu Deus, me explica, pelo amor de Deus. Aí Deus me revelou algo muito simples, porque Ele revela nos tempos atual, para nós entendermos. Eu vi como se alguém que tivesse um celular em sua mão, pegou o celular, eu estava orando e vi isso. E o rapaz, o dono do celular, desligou o celular. E daqui a pouco ele inicia novamente o celular. Ou seja, ele deu um reset no celular. Sabe aquele momento que o celular está com algum problema, que está parando alguma coisa, que não está muito bem, que você dá aquele reset e volta tudo ao normal? Quem já teve essa experiência, levanta a mão. Levanta a mão. Você vai lá, dá um reset. Eu trabalhava numa máquina, eu era operador de máquina.
algum problema que dava na máquina. Às vezes eu dava um reset geral na máquina e a máquina voltava novinha em folha. Oh, glória a Deus. Aí Deus falou comigo: eu dei um reset na minha igreja. Eu apertei o botão para parar. Porque muitos não estavam mais reunidos, a família, para orar. Muitos não estavam me buscando como buscavam antes. Eu, com meu dedo poderoso, dei um reset nesta terra, filho. Eu paralisei o mundo, não foi pelo mundo, mas eu paralisei o mundo pela minha igreja. Foi por eles que eu trabalho. Sabe que Deus está revelando para a nossa vida? Começa a lembrar aonde foi que você, a fonte da falha. Pastor, eu começo a me lembrar que a fonte da minha falha é um celular que eu tenho antigo, que de vez em quando eu quero ligar para minha amante. O sangue de Jesus tem poder. Arranca isso da tua carteira. Arranca esse contato do teu celular. Se é isso que está te impedindo, volta para Jesus rapidamente, porque você está desviado. Pastor, eu não consigo, sabe, pastor, o meu celular eu não consigo parar. Eu tenho que ficar olhando para ele direto. E eu tenho um vício no meu dedo que é todo tempo, é 24 horas. 2 horas da madrugada eu estou no meu celular, 3 horas da madrugada eu estou no meu celular, 4 horas da madrugada eu estou no celular. Ah, se esse celular fosse a palavra de Deus na tua mão, você era o menino mais cheio do Espírito Santo de Deus. Você era a menina, um homem, mulher mais cheio do Espírito Santo de Deus. Deus está dizendo: o que está te empatando, arranca, faz um jeito de se livrar e voltar ao primeiro amor. Volte. Se você quer que isso torne para a tua vida, número 1, você tem que voltar ao primeiro amor. Número 2, recordar da onde você caiu. Lembre-se aonde está a fonte que atrapalha a tua intimidade para com Deus. Número 3, arrepende-te. Você sabe o que é arrepender-se? É sentir dor do pecado, dor do que você fez. É dizer: eu não quero mais isso para a minha vida. O Senhor um dia falou como uma parábola. Ele disse: se o teu olho te faz pecar, arranca ele e lança fora. Alguém pode estar até apavorado: ah, pastor, então tem que arrancar os dois. Essa palavra é para que o homem entenda que o que está atrapalhando tem que se livrar. Quem está entendendo, diga amém. Deus não está dizendo literalmente para você pegar teu olho e arrancar, mas para você desviar o seu olho do mal. Quem está comigo, diga amém. Ele está dizendo: arrepende-te. Outro segredo para nós voltarmos: e pratica as primeiras obras. Levante a mão, diga: praticar as primeiras obras. O que você perdeu na vida de intimidade com Deus? Pastor, eu perdi um momento de oração. Volte a orar. Pastor, eu perdi aquele momento que eu amava jejuar. Volte a jejuar. Pastor, eu perdi um momento que eu tinha o prazer de adorar Jesus e não adoro mais. Volte a adorar como antes, glória a Deus. Pastor, antigamente eu tinha um prazer de liderar célula. Quando tudo voltar ao normal, volte a liderar a sua célula, porque Deus conta com você nesta obra. Pastor, eu todo culto eu estava aqui, mas agora eu não estou nem aí. Às vezes eu falto o culto. Volte a vir para os cultos como você era antigamente. Pastor, eu tinha sede de ler a palavra, pastor.
Era capítulo pós capítulo, eu tinha vontade de terminar a Bíblia, e quando eu terminava, eu queria ler de novo, mas agora eu tenho preguiça quando eu olho para a Bíblia, e Deus está dizendo: volte a ler a palavra como antes. Sabe, pastor, eu tinha um desejo tão grande de ser um pregador. Quando eu via alguém pregando, eu dizia: um dia eu vou pregar, um dia eu vou ser como um fulano de tal, um dia eu vou ser usado aí, um dia eu vou estar no altar. E esse amor parece que foi embora, você não tem mais esse mesmo prazer. E Deus está dizendo: eu estou colocando um desejo no teu coração de volta ao primeiro amor. Levanta a mão que eu quero profetizar. Eu profetizo sobre a tua vida, sobre a tua história, que o primeiro amor estará voltando hoje, que a sede de buscar a Deus está voltando hoje. Prepara a adoração, meu filho, que a volta ao primeiro amor está começando hoje. Isso, volta a conversar com Deus aí no teu lugar. Volte a falar com Deus, começa a lembrar aonde você caiu e começa a voltar ao primeiro amor. Cadê você? Jesus está em busca de você. Volte a adorar como antes, volte a sentir a presença de Deus como antes. Eu já estou vendo pessoas chorando, eu já estou vendo pessoas que vão começar a falar em línguas estranhas. Deus vai começar a selar. A glória da última casa será maior do que a primeira. Isso, reaja. Isso, fale com Deus, fale com Deus, fale. Enquanto Rafael canta, você adora a Deus aí no teu canto, no teu lugar. Enquanto Rafael canta, você também louva a Deus. Você adora a Deus na tua alma. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Converse com Deus. Fecha teus olhos. Esqueça do teu problema e converse com o teu Deus. Converse com o teu Deus. Converse. Tem um particular com Deus, só você e Ele. Converse com Ele bem baixinho aí. Converse. Vem, Espírito Santo, pode cantar. Vem, Espírito Santo, vem. Quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne. Isso, fale com teu Deus, fale. Fazer tua vontade, o doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne. Vem, Espírito Santo. Fazer tua vontade, Isso, chore na presença de Deus. Rasga a tua alma nesta noite. Rasga a tua alma. Rasga a tua alma. Lamachora me dará comandar abadar a cévia. Viminia calabada na subida. Senhor, minha oração Vem. se tornou sequidão, se tornou deserto. Será que você está com dificuldade de sentir Ele? Até minha adoração Se tiver com dificuldade é porque você precisa voltar ao primeiro amor. e palavras repetidas. Senhor, minha oração Vem, se tornou sequidão. vem para os meus braços de novo, diz o Senhor. No deserto, Vem porque eu quero voltar a te usar como antes. e até minha adoração Vem porque eu quero te já não abraçar. passa de canções.
Olha aí a língua estranha voltando para a igreja. Olha que coisa linda, que coisa linda. Isso dá lugar para o Espírito Santo. Sabe o que significa? Que você tem Ele bem perto de você. Sabe o que significa? Que você não perdeu Ele, que você está abraçando Ele. Pastor, não sinto mais. Então sinta, porque a glória da última casa, ela é maior do que a primeira. Receba o renovo do eterno na tua alma. A igreja precisa voltar ao que era. Eu já termino. Se você puder abrir seus olhos, olhe para mim que eu já termino. Perceba que a igreja não é mais como antes. Perceba que a igreja parece que está perdendo a essência. Antigamente, quando a gente pregava sobre o Espírito Santo, as pessoas se jogavam no chão. As pessoas navegavam. Às vezes você tem até vontade de falar em mistério, mas você não consegue mais. Sabe por quê? Porque você deixou para trás algo mais precioso da tua vida. Você tem vontade de sentir a presença de Deus como seu vizinho já sentiu. Você não consegue mais sentir. Pastor, eu não estou sentindo a presença de Deus por causa que eu estou sofrendo na minha casa. E João não estava sofrendo, não? Pastor, eu não estou sentindo a presença de Deus porque até hoje não abriu a porta de emprego. Onde era que João trabalhava nessa época? Pastor, eu não estou sentindo a presença de Deus porque eu tenho um problema com meu marido em casa que eu não consigo ter paz. Você está deixando o primeiro amor de lado. O Senhor está dizendo: volta novamente. A igreja está perdendo a essência. A gente não vê mais paralíticos andando no culto. E a gente vem com me perdoe, com uma desculpa, dizendo: não, mas o maior milagre está acontecendo, que é a salvação de almas. Eu concordo com você. Só que Deus ainda quer levantar paralíticos, sim, ainda na igreja. Eu estou com saudade de um tempo que a igreja estava aqui, daqui a pouco vinha uma irmã marchando na igreja e começava a profetizar no meio do templo. Sabe por que isso não tem acontecido mais? Porque está aqui escrito: mas tem, porém, isto que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Essa igreja ainda aborrecia os nicolaítas. Pastor, me explica quais são esses nicolaítas. São os seguidores de Nicolau. Quem são esses nicolaítas, pastores? Alguns estudiosos e historiadores falam que são seguidores de Nicolau. Abra a Bíblia Sagrada em Atos capítulo 6, versículo de número 5, que eu quero ir lá na fonte do problema da igreja. Atos capítulo 6, versículo de número 5. Quando Jesus, permitindo que o povo escolhesse os discípulos para trabalharem naquela época, olha o versículo de número 5 de Atos capítulo de número 6. Versículo 5: e este parecer comentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmena, e quem aí? E Nicolau.
foram escolhidos lá dentro da igreja pessoas para trabalhar. Sabe quem é que o inimigo usa? Não é pessoas de fora, é pessoas de dentro. Pessoas que um dia foram escolhidas para serem pastores, pessoas que um dia foram escolhidas para serem diáconos, pessoas que foram escolhidas para serem homens de frente, de batalha, e que agora estão dizendo às pessoas, esses nicolaítas que pregam desta forma: vinde a mim como estais e fique como veio. Que tudo pode na igreja, que nada tem mais a ver. Hoje é culto de doutrina. Hoje é culto de quê, irmão? Alguém que entra na igreja de qualquer forma. Tem igrejas que parecem mais uma academia. É umas roupas meio apertadas que eu não sei como é que a mulher entrou dentro daquele negócio. Eu posso ser profeta hoje? A igreja precisa melhorar nesse aspecto. Eu levanto a mão e louvo a Deus que na área 91 a gente vê crente se vestindo como crente. Antigamente o crente lá fora era reconhecido. Às vezes eu ia pregar em alguma igreja, eu no carro, ou então eu ia de ônibus, e quando eu queria procurar o endereço de alguma igreja, eu olhava para uma irmã bem vestida, de crente, de saia, de blusa. Aí eu perguntava, que eu sabia que ela era crente: irmã, a senhora conhece uma Assembleia de Deus por aqui? Sim, amado, eu estou indo para lá cultuar a Deus. Porque havia diferença de quem era e quem não era. Hoje em dia as pessoas não pregam mais isso. É por isso que o primeiro amor está caindo da igreja. Os milagres não têm acontecido mais na igreja. As coisas não têm mais manifestado no meio da igreja, porque as pessoas querem viver como querem. E o pastor não pode pregar muito forte não, porque senão vai embora Gugu Dadá, vai logo. Mas quem ficar vai receber o endereço do céu. A igreja precisa voltar à essência. A igreja tem uma identidade. E sabe qual é a identidade? A igreja, ela é santa na presença do Espírito de Deus. Mas hoje em dia o povo não pode mais ouvir palavras sobre santificação, pregação sobre santidade. As pessoas se assustam. Está escrito na palavra: não aceite os nicolaítas no meio de vós. Esse negócio de pode viver de qualquer forma, pode fazer o que quiser, irmão. Eu posso falar uma coisa? Quem roubava quando aceita Jesus continua roubando? Responde, igreja. Aceitou a Jesus, o camarada roubava. Aceitou a Jesus, ele tem que continuar roubando? O camarada que era adúltero lá fora, aceitou a Jesus, tem que continuar adulterando? Então eu preciso pregar que adultério ainda é pecado, que fornicação ainda é pecado. Tem mãe que deixa a filha ou o filho dormir na casa da namorada. Pelo amor de Deus, aonde nós vamos chegar? Respeite o Deus que te escolheu. Meu Deus, eu tô sentindo o peso da responsabilidade, porque Deus está falando com muitos aqui. A igreja precisa voltar à essência, e ela só vai voltar à essência quando lembrar de onde caiu. Lembre, a igreja precisa voltar o que era. A nossa identidade ainda é pentecostal. É pessoas batizadas com o Espírito Santo. É pessoas renovadas. É pessoas curadas. É pessoas cheias do Espírito Santo. É pessoas recebendo virtude. É pessoas recebendo visão. É pessoas interpretando língua. É pessoas correndo na meio da igreja dizendo: eu ainda tenho sede da glória do eterno. Fica de
de pé, mas fica de pé como um adorador, fica de pé como alguém que queira guerrear, fica de pé como alguém que queira, vai, fica de pé, levanta a tua mão, diga: vem Espírito Santo, volta a fazer milagres, volta a fazer milagres. Receba a presença, 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 receba a presença. Quem já pisou o Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clama pela glória, a glória de Deus. Não precisa você vir aqui na frente, mas se você quer se reconciliar com Deus hoje, eu quero que você faça uma oração comigo. Você que quer se reconciliar aí na tua cadeira mesmo, porque a gente não pode aglomerar pessoas aqui na frente, mas aí da sua cadeira mesmo, você vai fazer uma oração. Você que quer se reconciliar com Deus, faça essa oração. Diga: Senhor Jesus, eu quero voltar ao primeiro amor. Senhor Jesus, perdoa pelos meus pecados, perdoa pelas minhas falhas, escreve meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, eu sou a tua igreja, a menina dos teus olhos. Diga: hoje eu volto ao primeiro amor. Quantos podem aplaudir a Jesus bem forte, acima da sua cabeça?